E olha que dado preocupante, o cyberbullying afetou 1 em cada 6 crianças em 2022. O estudo divulgado pela OMS nesta quarta-feira foi realizado em 44 países. 1 em cada 6 crianças de 11 a 15 anos afirma que sofreu cyberbullying em 2022. É o que aponta um estudo da Organização Mundial da Saúde sobre 44 países, divulgados nesta quarta-feira. O estudo se baseia em questionários aplicados a 279 mil crianças e adolescentes em 44 países e regiões da Europa, Ásia Central e Canadá. Cerca de 1 em cada 6 adolescentes afirma ter sofrido cyberbullying 1 ou 2 vezes nos últimos meses. E podemos ver que não há muita diferença de gênero. A proporção é bastante semelhante quando olhamos para meninos e meninas no geral. Mas entre os que cometem bullying, o número de meninos é um pouco superior. A edição anterior do estudo, Comportamento de Saúde em Crianças em Idade Escolar, baseada em dados de 2018, indicou que 13% das crianças dessa faixa etária haviam sido vítimas de assédio na internet. O assédio físico permaneceu estável, com 11% dos menores dizendo que sofreram bullying na escola, contra 10% na edição anterior. Durante a Covid, eles acabaram gastando ainda mais tempo em seus aparelhos eletrônicos, pois toda a escolaridade acontecia lá, toda a interação com os amigos. Então, nossa explicação realmente foca nesse efeito contínuo da Covid. Segundo o novo estudo, 15% dos meninos e 16% das meninas sofreram cyberbullying pelo menos uma vez nos últimos meses. Na maioria dos territórios, o cyberbullying atinge seu ápice aos 11 anos, entre os meninos, e aos 13 entre as meninas. E quase não há diferença com base na categoria socioprofissional dos pais. O índice de desperdício de alimentos aponta que a humanidade desperdiçou o equivalente a 1 bilhão de refeições por dia em 2022. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente divulgou um estudo nesta quarta-feira que calcula que a humanidade desperdiçou o equivalente a 1 bilhão de refeições por dia em 2022. O número é provisório e o índice de desperdício de alimentos aponta que pode ser muito maior, apesar de mais de 800 milhões de pessoas no mundo que sofrem com a fome. O desperdício representa aproximadamente quase 1/5 de tudo que é produzido e produz 5 vezes mais emissões de gás carbônico do que o setor da aviação. O relatório, em conjunto com a organização sem fins lucrativos RAP, é o segundo sobre desperdício global de alimentos elaborado pela ONU. Restaurantes, refeitórios e hotéis foram responsáveis por 28% do total de desperdício de alimentos em 2022, enquanto o comércio varejista, como açougues e mercearias, descartou 12% do valor. As casas representam a maior fatia do montante, com 60%, equivalente a cerca de 631 milhões de toneladas. O relatório também explica que muitos alimentos, especialmente em países em desenvolvimento, se perdem no transporte ou estragam devido à falta de refrigeração. A castanha do Pará, ou castanha do Brasil, sofre as consequências do desmatamento na Amazônia boliviana. O país é o principal produtor mundial, mas a coleta vem ficando cada vez mais escassa. Vital Munhoz se aventura dentro da Amazônia boliviana em busca das últimas castanhas da temporada. Assim como milhares de coletores, ele se preocupa com o avanço do desmatamento, que reduz a produção deste fruto aliado das florestas tropicais. Acaba a castanha e vamos trabalhar por dia ganhando 100 bolivianos. E por outro lado, se fizermos um barril de castanhas no dia, são 400 bolivianos. No ano passado, foram exportadas 23 mil toneladas de castanha do Pará ou castanha do Brasil, uma queda de 15% em relação a 2022, quando foram vendidas 27 mil toneladas. Os dados são do Instituto Boliviano de Comércio Exterior, uma entidade privada. Da produção boliviana, 90% é distribuída para os Países Baixos, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e Brasil, principalmente. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação,
A Bolívia é um dos principais produtores da castanha do Pará. Pouco mais de 25 mil famílias se dedicam à coleta dessas castanhas no país, segundo a Agência Estatal de Alimentos. A castanha é produzida de forma natural, sem fertilizantes ou pesticidas, apenas através do processo de polinização que envolve insetos como abelhas ou mamíferos roedores como a cutia. Porque para produzir castanhas não fazemos cair árvore, não cortamos nada, não poluímos, não fumigamos, não fazemos absolutamente nada. A natureza garante que podemos receber os cocos de castanha que vocês têm apreciado. O mais recente relatório do Sistema de Monitoramento Global Forest Watch aponta que em 2022, com cerca de 400 mil hectares destruídos, a Bolívia foi um dos 3 países do mundo que mais perdeu floresta tropical. Os incêndios florestais estão sufocando a Amazônia boliviana. O governo aponta proprietários de terras e empresários agroindustriais como responsáveis pelos incêndios, na tentativa de expandir a fronteira agrícola. As castanhas vêm de uma árvore nativa da América do Sul, que pode alcançar 60 metros de altura e viver até 1000 anos. Mas, mesmo que permaneçam de pé após os incêndios, as árvores de castanha deixam de ser produtivas. A chamada região castanheira abrange cerca de 100 mil quilômetros quadrados, 10% da superfície boliviana, o que representa a mesma extensão de território preservado, segundo dados oficiais. E começa nesta quinta-feira a programação especial da Semana Santa com o nosso querido padre Alessandro Campos. Às 8 horas da noite, vamos celebrar a tradicional missa de lava-pés. Na sexta-feira da Paixão, às 3 da tarde, missa de adoração da cruz. No sábado, às 8 da noite, a grande celebração de Aleluia. E, claro, na data mais importante para os cristãos, também às 8 da noite, vamos acompanhar no domingo a tradicional missa de Páscoa. Tudo isso ao vivo, direto de nossos estúdios, com o padre Alessandro Campos, o religioso que conquistou o Brasil. E o Brasil News fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá.